Saudações, bom dia. Bom dia. Vamos continuar nossa leitura do Sefer Yetzirah. Sou Murilo, professor de filosofia. Vamos dar continuidade a nosso texto e comentário. Nós estávamos falando no vídeo anterior sobre por que mestre único, nos referindo então a uma realidade absoluta. Essa realidade absoluta que é única. Agora, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o tema Ele não tem segundo. Explicando um pouco mais sobre essa realidade absoluta, única e absoluta. O texto diz o seguinte: a expressão se apoia no versículo A1, ele não tem segundo, não tem nem filho nem irmão. Isso aí é lá em Eclesiastes, né? A Cabala judaica se baseia na Torá. Torá, em seu aspecto superficial, como um texto mitológico, no qual desse texto, se abstrai sabedoria. Então, a leitura da Torá tem graus de compreensão. Dependendo do grau de compreensão, se extrai determinado grau de sabedoria. Ou seja, é a luz que se abstrai do texto. Também temos a Torá em seu sentido mais simbólico, que se trata da rota, que se trata da realidade na qual estamos inseridos, que se trata do contexto no qual estamos inseridos. E esse contexto, que se trata de todo uma história simbólica. Então, além de ser um acontecimento literal, que acontece no dia a dia, que acontece no aqui e no agora, também existe um contexto simbólico que se baseia nisso, que se baseia nessa realidade. Então, nós temos, então, uma realidade não verbal que se apresenta e uma realidade verbal que se interpreta essa apresentação, essa representação. Às vezes a gente for pegar ó, Eclesiastes 4:8. O texto vai dizer o seguinte: ó. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade, enfadonha ocupação. Então a gente está falando aqui exatamente de uma realidade absoluta que não liga para resultados. Se trata de uma consciência absoluta. Se por se tratar de algo absoluto, está sozinho, porque ele é o todo. Ele é tudo que há. Então não há nada além dele. Por não haver nada além dele, ele é único, sozinho. E é por isso que não se preocupa com riquezas. E nem para quem trabalha. Porque tudo que ele faz, ele está fazendo a si próprio. Porque tudo que há é ele próprio. Então veja que é uma percepção específica da realidade. Uma forma de percepção de realidade. Essa forma de percepção de realidade que se trata de uma percepção onisciente, de onisciência e de unicidade. Essa unicidade que permite que o eu se perceba como absoluto, como todo, como conectado com o próprio contexto no qual está inserido. Continuando o texto, ó, diz o seguinte: antes do um que você conta, como pode alguém contar antes do conceito de um vir à existência? Como o Sefer Yetzirah estabelece depois o um correspondente a Keter, a primeira Sefirah. Como discutimos anteriormente, o conceito de número não veio à existência até a criação da Sefirot.
que foram os primeiros elementos de numeração e pluralidade na criação. O conceito de um não veio à existência até que a Sefirah Keter fosse criada. Deus, o ser infinito, existia antes que Keter viesse à existência. Então, quando falamos de quando estamos falando de unidade, já estamos falando de uma percepção. É por isso que esta percepção vem de nós como criatura. Porque já se trata de uma percepção posterior. Posterior o quê? Ao eterno, aquilo que é eterno. Então, o Deus como ser infinito já existia antes de Keter. Então, quando nós vamos lá na árvore da vida, nós vemos lá a Sefirah de Keter, nós vemos o número 1 presente nela. Então, a unidade em si já se trata de uma manifestação do ser infinito. Então, não se trata do ser infinito em sua pureza, mas de uma manifestação do ser infinito. E a partir do 1 é que esse ser infinito vai, então, emanar todo o restante, porque o 2 se manifesta como 1 mais 1. Então, se trata apenas de uma reflexão do próprio 1, que é este Keter, esta coroa. Tudo que vem abaixo, todos os 10 Sefirot, são graus de emanação deste 1, e sendo este 1 o próprio reflexo do infinito, deste mestre único. Então, quando falamos de mestre único, quando falamos de absoluto, estamos falando de algo anterior mesmo, até mesmo à unidade. Estamos falando de algo anterior até mesmo à pluralidade. Então, nós estamos falando daquilo que está além da própria árvore da vida. Aquilo que está fora, acima de Keter. Quando falamos de algo que está acima de Keter, estamos falando de Ein Sof Aor. Esse Ein Sof Aor, que traduzindo é infinito, ilimitado, sem fim. Se trata, então, deste ser infinito, que ainda não tem uma delimitação de unidade ou pluralidade. Logo, não há nenhuma dimensionalização, nenhuma divisão de gênero. Logo, não há um conceito de masculino ou feminino. Então, quando estamos falando deste mestre único, estamos falando de esta realidade absoluta, eterna, não estamos falando de um Deus, homem ou mulher. Não estamos falando de um Deus pai ou mãe. Estamos falando de algo andrógeno. Estamos falando de algo que é anterior a essa divisão, essa relativização de polos, de opostos, de gênero. Então, o absoluto, ele é oposto ao relativo. Então, do relativo que se encontra os diferentes polos, como alto e baixo, grande e pequeno, maior ou menor, macho e fêmea. Tudo isso vem como uma relativização do absoluto. Essa relativização do absoluto que vai então originar toda a árvore sefirótica, toda a árvore da vida. Ou seja, todas as percepções da criatura, de qualquer criatura, serão fruto da árvore da vida, que se trata de emanações do ser infinito, emanações do absoluto, daquele que não tem nome, daquele que não tem gênero, daquele que não tem forma, aquele mesmo que é acessado através do ponto que falamos na aula anterior. Agora a gente vai entrar em outro subtópico. Nós falamos sobre um outro trecho do Sefer. O capítulo 1, subcapítulo 8. Vamos começar falando agora sobre um pouco mais sobre a linguagem verbal e a não verbal, sobre as duas colunas do tempo, diferentes percepções.
O texto do Sefer diz: dez sefirot do nada, refreia tua boca de falar e teu coração de pensar. E se seu coração corre, retorne ao lugar. Por isso está escrito: as Shaiot corriam e retornavam. A respeito disto, uma aliança foi feita. Então, 10 sefirot do nada. Lembrando, não são 9, não são 8, não são 11, nem 12, nem 13. São 10. Essas 10 emanações que se trata de uma ordenação geométrica, matemática, que respeita uma lei lógica de manifestação, de reprodução do infinito. Porque se não se respeita a lei da matemática, o próprio mundo físico se confunde. Se não se respeita as leis da matemática, da física, o próprio físico se confunde. Então, os frutos da árvore, que são um mundo percebido pela criatura, ele perde significado sem as leis. Ele perde a ordem e vira caos. E a criatura se perde no infinito. A criatura se confunde. É aí que aqui nessa esfera aqui, ó, de Da'at, aquilo que deveria ser conhecimento acaba se transformando em confusão. Confusão devido à falta de delimitação lógica das percepções. E é sobre isso que esse trecho do texto vai falar. Sobre essa confusão que vem de uma reprodução de simbolismos sem a compreensão. Continuando a leitura. Refreia a tua boca. O Sefer Yetzirah define aqui a palavra Belimá, que traduzimos como nada. Ela também pode ter a conotação de refrear, balam. A essência da Sefirot só pode ser alcançada quando alguém refreia seus lábios de falar e fecha sua mente a todo pensamento verbal e descritivo. Só com a mente completamente em branco pode as Sefirot ser experienciadas. Os números, ou Sefirot, só podem ser experienciados através de um pensamento abstrato, porque são entidades abstratas, não tem um corpo concreto. Se trata de arquétipos. A árvore da vida é um sistema de arquétipos. Então, estes arquétipos não se tratam de formas, se tratam de potências. Essas potências podem ser percebidas apenas com um aspecto não verbal. Este aspecto não verbal, que se trata do lado direito da árvore, que vem de Hokmah, que se trata de sentimento. Então, nós percebemos as Sefirot, as emanações do divino, não como formas, signos, imagens, porque essas bolinhas da árvore se tratam apenas de uma representação, não se trata da coisa em si. Então, para que nós as acessemos e as percebamos, nós vamos perceber sentimentos. Sentimentos que não são verbais. E estes sentimentos que não são verbais, eles são a fonte da interpretação verbal. E é por isso que o texto diz: refreie a tua boca de falar e feche sua mente a todo pensamento verbal e descritivo. Porque para que nós consigamos interpretar corretamente aquilo que vem de Hokmah, aquilo que vem de uma realidade absoluta, nós precisamos, então, neutralizar essa interpretação e alcançar o nada. Inclusive, há alguns anos já eu falo sobre este conceito de nada e sobre a importância de se alcançar este conceito.
para que se haja, então, um processo de abstração da mente, abstração das formas, que me permite sentir em tempo real. Esse sentimento em tempo real é de que se trata o nada, o refrear, Belimá. Belimá, que vai vir da Sefirot de Biná. Isso aí o texto vai falar mais adiante. Porque o nada, ele se apresenta a partir da refreação, da contenção das formas. Então, as formas que estão aqui abaixo de Da'at, essas formas que estão aqui abaixo de Da'at, todas elas vão ser refreadas aqui em Biná. Elas vão ser absorvidas por Biná. E é Biná que vai produzir, então, a morte de tais formas, de tais entidades. Entidades que surgem na nossa mente. Este aspecto é particularmente importante, já que muitas técnicas de meditação cabalística envolvem a recitação de lemas, tipo mantras, ou diversos tipos de contemplação. Todas estas técnicas, entretanto, são apenas meios para limpar a mente de todo o pensamento. A experiência real da Sefirot só ocorre depois que alguém deixou de usar a técnica e permanece absolutamente calmo com todos os processos pensantes silenciados. Então, mais uma vez aqui estamos falando de mantra. Já falei anteriormente, vamos retomar mantra. O mantra se trata de uma técnica meditativa, assim como a música, por exemplo. A música, ela repete versos, ela reproduz sons, e isto tem um propósito. São técnicas de meditação, cujo propósito é harmonizar os pensamentos. Então, quando eu foco a minha mente no mantra, ou seja, uma frase que se repete, imbuída de significado, eu estou, então, refreando a minha mente e me concentrando naquela forma do mantra. Me concentrando naquela forma do mantra, eu consigo sintetizar a minha energia vital. Ou seja, eu concentro os meus pensamentos naquela forma, o que facilita o silenciar. Porque é mais difícil silenciar um monte de formas, um monte de barulho. Mas, se eu ordeno esse barulho e sintetizo as formas em algo mais simples, eu facilito o silenciar. Eu facilito a percepção do silêncio. Eu facilito a percepção do não verbal. E aí, então, nesse intervalo entre uma repetição e outra do mantra, ou seja, no silêncio entre um pulso e outro do som musical, eu consigo perceber este sentimento não verbal, que é um sentimento virgem. E este sentimento, então, é que se torna a fonte de todas as interpretações que vão surgir, então, posteriormente, na linguagem verbal. Que vão ser as formas, as imagens, os sons, que vão surgir como uma representação do não verbal. Então, refreia a tua boca e teu coração de pensar. O colega meu disse, a mente entende, mas o sentimento não. Isso quando ele falava de determinado acontecimento que racionalmente ele tinha uma resposta. Mas o sentimento do qual ele se refere tinha outra resposta. Uma resposta que não condizia com a razão. Em Kabbalah, a palavra coração denota geralmente biná.
indica a parte verbal da mente, que é o assento da consciência tipo Binah. Esta consciência Binah deve ser refreada para que as Sefirot possam ser experienciadas ou vivenciadas unicamente com a consciência Hokmah. Então, a percepção da Sefirot virá também com o refreamento do coração, ou seja, refrear a Sefirot de Binah. Então, quando a Kabbalah fala de coração, geralmente ela se refere a Binah. Se trata dessa Sefirah. Sefirah número 3, a compreensão. Esta compreensão, que é a coluna da esquerda, que se trata da linguagem verbal, das formas, ela é que precisa ser refreada para que este aspecto não verbal se apresente. Este aspecto não verbal vai se apresentar no momento em que eu refreio o meu coração de pensar. Ou seja, o coração ele é um sentimento e não um cérebro. O cérebro é quem faz a interpretação. Então, o pensar vem do cérebro. O pensar vem da mente, da cabeça, que interpreta o sentimento do coração. Então, quando eu dou razão ao sentimento, o sentimento ele já se apresenta de uma forma confusa. Porque o sentimento precisa ser puro para que a razão faça essa interpretação. Então, o coração é como uma fonte dos desejos que se manifesta, que se expande. São desejos que vão se ramificando e gerando variações. Essas ramificações, essas variações é que confundem o pensamento, desvia a atenção da mente e dificulta a sua percepção do sentimento puro que vem através do coração. Então, quando eu falo em refrear o coração, quando o Kabbalah fala em refrear o coração de falar, se trata da contenção dos pulsos eletromagnéticos do coração. Esta contenção que impede que os desejos se fragmentem e se percam. Ou seja, concentrando o impulso do coração em uma verdade, em uma vontade única. E esta vontade única que dará, então, o norte às interpretações. Refrear Binah se trata de purificar as percepções, porque essas percepções impuras se tratam de preconceitos. Se tratam de preconceitos que se tornam uma lente de semiótica, ou seja, um cabresto que me impede de perceber a realidade como realmente é. E aí, então, eu me afundo em ilusões. Ilusões criadas pela própria mente com um coração desenfreado. Ou seja, a razão ela é capaz de racionar e justificar, mas o sentimento desequilibrado, o sentimento desenfreado se perde em obsessões, se perde em desejos múltiplos e não consegue alcançar a realização, alcançar a compreensão, que se trata de uma conexão com o absoluto. E se teu coração corre, então, deve se refrear o coração de pensar. E se teu coração corre, ou seja, se ele se espalha, se dissipa, ao invés de se conter, coração refere-se aqui novamente à consciência Binah. Mais uma vez, estamos falando aqui da Sefirah número 3, Binah. As Sefirot devem ser experienciadas com a consciência Hokmah, ou seja,
não devem ser experienciadas pela Binah, mas com Hokmah. Se alguém tenta descobri-las com Binah, o coração, então a mente pode ver-se imersa em uma profusão de simbolismos. Como explicam os cabalistas, isso é muito perigoso, já que a mente pode ser engolida por este caleidoscópio de simbolismos e pode não ser capaz de emergir dele. Foi o que aconteceu com a Ben Zomá, que perdeu sua mente ao entrar no paraíso. Então vemos aqui que falamos de uma realidade absoluta, estamos falando também de um paraíso, né? Então o místico ele mergulha na Sefirot, então ele começa a interpretar isso a partir da mente verbal, Binah. Isso começa a gerar, então, simbolismos, começa a gerar pensamentos, começa a gerar formas, signos. Essas formas são formadas pela linguagem verbal. Pela linguagem verbal, que se trata do coração se espalhando, da vontade se ramificando. E cada uma dessas ramificações começa, então, a vitalizar um órgão, uma forma, uma imagem, um signo. E tudo isso se transforma em um caleidoscópio. Quem não sabe o que é um caleidoscópio, pesquisa no Google que vocês vão ver um caleidoscópio e vão entender do que se trata. Que se trata de imagens do subconsciente que se apresentam como uma mandala. E essas mandalas, elas reagem ao som, reagem à verbalização. Então, a verbalização do sentimento puro é que molda este caleidoscópio, esta mandala que se torna, então, uma lente de semiótica subconsciente, sendo, então, um filtro de percepção da realidade. Então, ao invés de perceber a realidade como é, eu acabo percebendo ela de forma refletida, ou seja, ilusório. Essa reflexão que vem dos espelhos, espelhos que os próprios Yanomami falam. O livro A Queda do Céu, que se trata de uma experiência de um xamã Yanomami, ele fala bastante sobre esses espelhos dos Chapiri. Chapiri que se tratam de espíritos. Então, esses espelhos, no qual ele se refere, são exatamente essas mandalas que se formam na mente. Mandalas que se tornam, então, imagens representativas da realidade. E são essas imagens representativas da realidade que formam a nossa impressão de realidade. E essas impressões confundem. Por isso que fala que a mente pode ver-se imersa em uma profusão de simbolismos. Então ela começa a ver um monte de signos, imagens e tal, e ela se ilude com aquelas imagens, mas não as compreende. Se perde dentro delas. É aí que começa, então, o estado de loucura. Porque esta loucura, ela se desvia da realidade. Porque essas mandalas, quando elas se distorcem, elas ocultam a realidade primeira. Elas impedem a percepção da realidade primeira. E o coração acaba, então, sendo fragmentado. A vontade se fragmenta e se perde nesses múltiplos desejos, porque cada uma dessas formas é uma entidade. E cada uma dessas entidades são uma expressão de um desejo, uma manifestação de um desejo ramificado. E aí, então, as Shayot, que deveriam descer e retornar, elas acabam se aprisionando dentro dessas formas. E é por isso que a nossa consciência de individuação muitas vezes se prende dentro do corpo e não consegue se sentir livre, devido ao aprisionamento das Shayot. O aprisionamento dos anjos, que são a própria consciência em movimento. A consciência que faz a correlação entre linguagem verbal e não verbal, entre pensamento e sentimento. Esse correr consiste em uma rápida profusão de simbolismos, seja ela verbal ou visual. Se o coração corre, o Sefer Yetzirah adverte que se deve, então, retornar ao lugar. Terá que focalizar-se, então, em algo físico.
para restaurar o equilíbrio espiritual. Então, nesse correr, quando as Chayot descem, o coração se expande e gera essa mandala, que dá a impressão de um mundo sólido, que dá a impressão de um mundo limitado, um mundo restringido. E ela precisa, então, retornar para que ela restaure o seu equilíbrio. Para que ela retorne, ela precisa focalizar-se em algo físico para restaurar o equilíbrio. Ou seja, retornar daquele transe que é promovido pelas imagens refletidas no espelho da mente. Então, quando o meu coração se fragmenta em múltiplos desejos, gerando uma mandala de obsessões, é preciso que eu foque em algo físico, para que eu desperte daquele transe subconsciente e retorne ao sol, retorne à razão. Esta razão que me permite a percepção ordenada das coisas. E aí, vou focando novamente a atenção em algo físico, eu consigo permitir que aquele labirinto seja dissolvido e aquela foco perscrute a matéria e dissolva essas formas, restaurando esse equilíbrio, restaurando o sentimento primeiro, o sentimento original. Ou seja, o coração retornando à sua origem. Então, depois que os desejos se ramificam, geram uma profusão de símbolos, uma mandala. E então o coração precisa retornar. Porque aquela mandala, aquelas imagens, aquela representação, ela é temporária. Se trata de algo coagulado. Então ela precisa ser renovada. Precisa ser transformada para que ela renasça. Precisa manter ela em metamorfose, para que a impressão da realidade se renove. Senão nos perdemos no passado, nos perdemos nas memórias. Porque essas memórias precisam se renovar, se reinterpretar. E essa reinterpretação precisa ser em tempo real, na linguagem não verbal, que se trata da percepção do sentimento puro. Nesse sentido, terá que emular as Chayot. Os anjos vivos, observados por Ezequiel em sua visão, deve-se oscilar entre correr e retornar. Já que só se pode pensar com a consciência biná, deve-se usá-la para balançar-se para a consciência Hokmah. Este estado só pode ser mantido por um curto espaço de tempo, depois do qual a consciência biná retorna e alguém tenta descrever sua experiência. Nesse sentido, deve-se imediatamente voltar para o físico. Deste modo, pode-se oscilar para frente e para trás, chegando cada vez mais longe. Então, não é possível se manter na consciência Hokmah não verbal. Porque os Chayot, que se refere, ou seja, esses anjos vivos, que são consciências, né? São forças espirituais, conscientes, elas estão sempre correndo e retornando. Então, a gente não consegue ficar estabilizado em determinado estado, nem só no verbal, nem só no não verbal. Então, quando a gente corre e retorna, a gente consegue permitir que a consciência dissolva aquelas coagulações, que são interpretações fixas, interpretações que se coagulam, se estabilizam em determinada forma. Só que esta forma, ela acaba se tornando uma forma limitada, porque o que nós estamos interpretando se trata de infinito, se trata do infinito.
Então, não é algo que não tem limitações. E é por isso que as imagens que a mente reflete do infinito, elas precisam estar sempre se transformando, sempre se renovando, para que ela não caia na estagnação e se transforme em um preconceito. Porque a memória se fixa, o conceito se fixa, o conhecimento paralisa, e aí a realidade continua fluindo, o tempo continua fluindo. E aquela informação, aquele conhecimento, se torna um conhecimento caducado, um conhecimento envelhecido. Este conhecimento envelhecido, então, precisa ser renovado. Renovado pelo processo de dissolução da forma coagulada. Que acontece nesse correr e retornar, né, que o texto fala. Emular as formas. Desculpa o barulho aí dos cachorros. Vamos continuar. Foi feita uma aliança. Deste contexto, deduz-se que esta aliança é um contrato mútuo entre Deus e o místico. O místico promete que não tentará descrever a Sefirot com consciência binar. E Deus promete que, se ele retornar imediatamente, então ele será capaz de voltar. Neste contexto, os cabalistas advertem a todos os que tentam chegar aos níveis superiores que liguem sua alma com o juramento de voltar para o corpo. Além de tais votos individuais, há também a aliança geral que implica em que a alma seja capaz de voltar, inclusive aos domínios superiores. Bom, então vamos lá, aqui fala de uma aliança, um contrato que é feito entre Deus e o místico, entre Criador e criatura, onde a criatura ela se propõe a não interpretar o divino através de binar, ou seja, não definir o infinito através da linguagem verbal, porque ao fazer isso nós estamos então, limitando o infinito. Ao definir o infinito com a linguagem verbal, nós estamos limitando-o, coagulando-o, né? E aqui fala que o místico precisa retornar imediatamente. Ele precisa voltar imediatamente ao quê? Aqui fala que ele retorna ao corpo, né? Ligue em sua alma com um juramento de voltar para o corpo. Há também a aliança geral que implica em que a alma seja capaz de voltar, inclusive de níveis superiores. Porque o corpo ele acaba refletindo esse aspecto dos planos superiores, e aí então a consciência entra em um estado de transe. Esse estado de transe que lhe permite visualizar as mandalas que eu me refiro, visualizar as formas de pensamento. Não só imaginar, mas visualizar de forma sensorial, de fato. Devido ao quê? Devido a essa viagem mística, esse movimento que a consciência faz de transe dentro de si mesma. Só que ela precisa retornar ao mundo real, retornar ao mundo físico. Porque se a consciência se mantém nesse estado de transe, se ela se mantém num estado místico, ela então vai se dissociar do real, ou seja, vai se dissociar das impressões originais, vai se dissociar de Hokmah. E aí então que a própria consciência se coagula, se aprisiona devido a esse apego às impressões. Apego às impressões que são formadas. Em palavras mais gerais, uma aliança é algo que vem entre duas coisas e as une. Esta é a aliança que enlaça o espiritual e o físico. Então, essa aliança é o que vai permitir a conexão entre uma consciência de indivíduo com uma consciência de cosmos. Então, é uma consciência côncava
uma consciência convexa, uma positiva ou negativa. Em particular, como estabelece o Sefer Yetzirah, a aliança denota a circuncisão. Circuncisão a gente já falou em vídeos anteriores. A gente explanou bem a respeito do ponto geodésico, a respeito do eixo, do centro de gravidade que permite o giro. É esse centro de gravidade que permite o giro da mandala e, por sua vez, a sua dissolução. Uma das razões que justificam as circuncisões é que indicam que alguém deve ser capaz de controlar suas paixões sexuais. A comunhão com o Espírito é também sexual, em certo sentido, e a aliança da circuncisão também ajuda a controlar essa paixão. Quem pode controlar seus impulsos sexuais, inclusive no clímax do desejo, pode controlar também sua mente quando entra no domínio espiritual. Então, veja bem que essa viagem, essa comunhão, se trata de uma relação sexual. Se trata de conhecimento. E conhecimento é um tipo de relação sexual. Essa relação sexual de conhecimento, ela é feita através da libido. Ela é feita através da energia sexual, através da excitação. É essa mesma energia que a gente interpreta ela como uma das sefirot, como Yesod, a nona sefira, que ela serve como fundação. Ou por quê? Porque é essa fundação que permite a elevação da consciência até os planos superiores. Essa fundação em que se trata do domínio da energia sexual, do controle das paixões. Então, as paixões como fragmentação da vontade, como ramificações da vontade em múltiplas direções, devem ser, então, controladas para que elas se unifiquem em um único ramo, um tronco central. Esse tronco que faz a estrutura de elevação da árvore. Essa elevação da árvore que eleva também a própria consciência até os planos superiores. Segundo alguns estudos críticos, esta frase é o final da parte mais antiga do texto. O Sefer Yetzirah também parece indicar que a aliança mencionada aqui é a que Deus fez com Abraão. O que o texto poderia estar indicando é que, considerando-se todas as coisas que foram escritas até este ponto, uma aliança foi feita possivelmente com Abraão. Então, nós vamos entendendo aos poucos que a Torá, que deu origem à Bíblia, é um texto mitológico. Ele contém alegorias. E o próprio Abraão se trata de uma dessas alegorias. A história de Abraão é um símbolo que descreve de forma alegórica esta aliança que há entre o indivíduo e o cosmos. Essa relação sexual entre os dois aspectos da alma. Dois aspectos da alma que a psicologia reconhece, psicologia junguiana reconhece como ânima e ânimos. Então, por hoje eu vou ficar por aqui. A gente estendeu bastante, eu parei o vídeo no meio porque deu um certo probleminha, então eu fiquei só com o texto no finalzinho. Aí no próximo vídeo a gente vai começar o próximo subcapítulo. 10 Sefirot nada, um é o fôlego do Deus vivo, abençoado e bendito é o nome da vida dos mundos, a voz do fôlego e a palavra, e este é o fôlego santo. Então agradeço a galera que me assistiu até aqui, quem deu atenção, convido vocês a assistirem os próximos vídeos, assistirem também os vídeos que já existem no meu canal. Lembrando que eu disponibilizo todo o meu conteúdo sem cobrar nada, a todos, indiscriminadamente. Quem tiver condições e sentir o desejo, fazer uma contribuição, o Pix vai ficar aí na descrição do vídeo. Beleza, galera? Até mais e falou!